Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? Bom dia. Em Apocalipse fala que no céu não haverá mais noite, nem lua, nem sol para nos incomodar. Amém? Bom dia. Viu? Né, Gilson? Amados, feliz em retornar. De manhã estive aqui no culto, uma palavra. E agora, novamente, com a minha esposa, que de manhã ela estava no nosso culto. E nós queremos dar continuidade nesse assunto extremamente importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, relacionado às famílias. Nós queremos ler aqui um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Está projetado aqui, né? Ele diz assim: propôs Jesus uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. Nós ouvimos aqui uma palavra do pastor Oséias falando sobre semente, que muita gente tem semeado, tem recebido, comido daquilo que outros estão semeando. O medo disso, amados, é que vai chegar um momento que pessoas terão dinheiro e não terão como comprar, porque vai faltar. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, essa parábola, que um homem veio, semeou a boa semente no terreno, mas ao dormir, veio o inimigo e semeou joio no meio de onde ele havia feito a plantação. O que nós podemos entender dessa palavra relacionado às famílias? Olha, nós temos um inimigo comum, o inimigo das nossas almas, o inimigo que não pode atingir o Criador, então ele procura atingir nós, que somos a imagem e a semelhança de Deus. E o que mais nós temos visto hoje? São famílias desestruturadas, destruídas por falta de conhecimento. Vocês têm ouvido falar em todos os lugares e hoje falam abertamente num casal formado por 2 homens ou por 2 mulheres. Para mim, isso não é um casal. Casal é o que a Bíblia fala, homem e mulher. Foi o que Deus criou. Aonde Deus começou todo o projeto de família. Como eu falei de manhã, Deus criou todas as coisas, com as suas mãos formou o homem, e o homem só se tornou alma vivente depois que Deus soprou nas narinas deles a partícula de Deus, o seu espírito. Aí a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Deus olha toda a criação e viu que faltava algo. Deus fez a mulher para ser a companheira do homem. Então de manhã eu falei que o homem que encontra uma mulher encontrou graça diante de Deus. Deus teve misericórdia da sua vida, viu, irmão? Não ouvi nada. Vamos repetir, né? Se você encontrou uma esposa, mas é porque Deus olhou para você e teve misericórdia da tua vida. Da minha, então, nem se fala. E a Bíblia também fala que a mulher é a coroa do seu marido. Então, se o seu marido chamar você de coroa, mulher, ele está falando que você é algo precioso para ele, viu? Não relaciona a coroa com idade. Coroa fala de realeza. Então, a sua esposa é a sua coroa. Você brilha por causa do brilho da sua esposa.
Deus inicia o projeto dele em cima da família, de um casal, e constrói a família. E o inimigo veio e chegou. Por que Eva deu ouvidos para o que o diabo estava falando? Porque o marido não cuidou dela. A Bíblia fala que Eva come do fruto, e ela leva para o seu marido, e ele come também. Poderíamos aí conjecturar duas vertentes, como diz a minha esposa. Ele poderia ter se negado a comer. Ele poderia ter chegado com ela diante de Deus e pedido perdão pelo erro que eles cometeram. Mas também nós podemos olhar por um outro lado. De repente ele vendo que a mulher havia pecado, talvez ele tenha comido para que ela não fosse penalizada sozinha. A gente não sabe. Não tem uma explicação para isso. Mas o inimigo entrou dentro daquela casa, ele semeou joio ali. E a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu foi que eles perceberam que estavam nus. E eles se esconderam. Eles pegaram folhas de figueira, fizeram cintas, para cobrir a parte da nudez. Mas a Bíblia diz antes que eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Queridos, não vamos falar de nudez física, mas nós vamos falar de uma nudez que acontece todas as vezes em que o cônjuge fala, expõe o seu diante das situações, das fraquezas. Todas as vezes que a mulher vai no salão e comenta com a colega dela sobre os problemas do marido, ou todas as vezes que o marido no trabalho comenta com um colega dele sobre as fraquezas da sua esposa, eles estão desnudando um ao outro. Eles estão colocando o cônjuge debaixo de vergonha. Eles estão colocando a família debaixo de vergonha. Por que a grande maioria dos filhos que estão hoje envolvidos, a maioria dos filhos que estão hoje envolvidos com gangues, com drogas, enche o corpo de tatuagem, filho de crente eu estou falando, e outras coisas mais, você pode reparar, são filhos de pais ausentes, são filhos de pais divorciados, são filhos não valorizados dentro de casa. Eles acham lá fora, na escola ou em qualquer lugar, alguém que abraça, que valoriza o que ele faz. Quanto isso deveria acontecer dentro de casa. Falei hoje de manhã da comunhão da mesa. É ali que se constrói um relacionamento familiar. É ali que vocês impedem que o joio seja semeado dentro da tua casa. Sabe por quê? O diabo não tem estado muito preocupado em destruir os pastores, a liderança da igreja, não. Sabe o que ele tem feito? Ele tem destruído os filhos dentro de casa, com o celular na mão e na televisão, ou no computador. Porque os pais hoje, a primeira coisa que fazem quando o filho nasce é dar um celular na mão de uma criança. Eu não vejo razão para isso. E esses pais, para se livrar da criança, eles nem notam o que eles assistem, o que eles acessam, porque a internet é livre. E as pessoas não percebem que estão trazendo para dentro das suas casas esse joio, abrindo as portas para que o diabo entre e destrua o relacionamento familiar. Por que tem muito filho de crente fora da igreja? Porque muitas vezes eles não têm pais que verdadeiramente estão preocupados com eles. Eles têm pais que estão mais preocupados com o trabalho, às vezes até com a igreja, e menos com eles. Você sabe quem são os amigos dos seus filhos? Você conhece os amigos com quem seus filhos andam? Eu falei de manhã de jovens que aconteceu na nossa igreja. 3 jovens crentes nasceram
dentro da igreja, os pais crentes, cresceram, entraram na faculdade, não passou 6 meses, eles estavam falando que Deus é machista. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a influência do mundo está sendo maior na vida dos filhos do que os pais. Porque quem cria esses filhos não são os pais, é a escola, é as doutrinas escolares, são as pessoas de fora que têm influência, é a internet através do celular, do tablet, do computador. E as famílias estão se esfacelando porque falta essa estrutura. Então, quando a Bíblia fala ali que abriram-se os olhos de ambos ali em Gênesis, ora, Adão e Eva eram cegos? Absolutamente que não. Mas que olho foi esse que se abriu ali, amados? Foi o olho da maldade. Porque a partir dali eles começaram a ver o pecado, que até então não havia. Foi o olho da maldade que se abriu ali. Eles se esconderam, porque o pecado gera vergonha e as pessoas se escondem. O irmão, quando comete um pecado, ele some da igreja. Nessa passagem que diz que o homem semeou, mas enquanto dormia, o inimigo veio e plantou o joio. O que é que tem sido plantado dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família? O seu lar tem sido um lar de paz, um lar de bênçãos, ou o seu lar tem sido uma penitenciária? Aonde você é o carcereiro, aonde você é o que fica ali, sabe, só falando com olhares, ou até mesmo forçando situações, aonde você está ali, porque o carcereiro ele fica num presídio, porque ele está cuidando aqueles que fizeram alguma coisa errada, e muitas vezes os lares têm sido dessa forma, os homens têm sido os que mandam dentro de casa, e as mulheres muitas vezes não têm o direito de falar nada, ou muitas vezes as mulheres estão assumindo os papéis dos maridos, invertendo toda a situação, trazendo para si condenação. O joio está entrando. O joio está entrando dentro das casas, as pessoas estão dormindo, o pastor está ministrando e as pessoas estão no celular, né? Estão ali conversando, mandando mensagem, recebendo mensagens. Muitas vezes isso acontece muito dentro da igreja, porque muitos estão ali consultando o versículo bíblico, mas automaticamente ali quando chega uma mensagem, você vê, a tua mente já desvia, você vai dar uma resposta, o joio vai entrando no relacionamento a dois. Por quê? Porque há uma necessidade, a mulher tem uma necessidade de ser maior que o homem, e isso não é a vontade de Deus. Existe um empoderamento que Deus dá para nós mulheres, que é a mulher ser temente ao Senhor. Esse é o maior empoderamento que uma mulher pode ter, é ser revestida da graça e do poder e da sabedoria do alto, para conduzir e gerenciar a sua casa, a sua família, os seus filhos, sendo um instrumento de paz, de bênção, de pacificação dentro do lar, nutrindo com a palavra, nutrindo com a oração, intercedendo por aquele lar, cercando a casa, como diz em João 1:10, cercando a casa com sebe, orando em todo o tempo, buscando fazer a vontade do Pai, se posicionando, não disputando, não querendo ser maior, mas querendo fazer a vontade daquele. Quando nós procuramos fazer a vontade daquele que nos alistou, Ele abre portas para nós aonde nós nem imaginávamos. Sabe, amados, os dias são dias aonde o mundo caminha para tudo muito rápido, uma comida rápida, tudo muito rápido, e os crentes estão querendo algo rápido, uma bênção rápida. Mas lembre-se de uma coisa: se você quer plantar algo que dê rápido, plante um pé de alface. Vai ser rápido. Você vai desfrutar rápido daquele pé de alface. Mas quando você passa por lutas, você passa por dificuldades,
Você vence uma adversidade aqui, amanhã surge em outra área, e o campo vai ficando difícil, e os gigantes estão se levantando, e você diz, nossa, quantas dificuldades, mas você permanece ali firme, temendo ao Senhor, andando na vontade do Senhor, ali você está plantando um pé de, vamos dizer, de goiabeira. Ele vai demorar, tem um tempo, tem um ciclo para se concluir, mas quando aquele pé de goiaba, ele começa a trazer frutos, ali não para mais, de tempo em tempo. Então você quer o quê? Algo rápido, ou você algo momentâneo, ou você quer algo que você vai ter para produção, para oferecer para a sua família, os seus filhos, os seus netos, a sua descendência. Nós precisamos aprender e entender que nós, muitas vezes, estamos sendo carcereiros dentro das nossas casas. Nós estamos condenando, nós estamos apontando, nós estamos acusando, nós estamos questionando, nós estamos com senso crítico, muitas vezes falta de paciência, intolerância. Nós amordaçamos a boca dos nossos filhos, não damos direitos para eles falarem nada. Muitas vezes o homem não dá direito para a mulher falar, a mulher não dá direito para o homem falar. Existe uma mordaça dentro da casa, e aquela casa, ela é simplesmente não um lar, mas ela é uma penitenciária onde as pessoas estão presas em sentimentos, presas em mágoas, presas no seu emocional, por questões do passado, por questões do presente, e que sabe que o futuro vai ser comprometedor, porque quando a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, e hoje e amanhã, Ele quer ser o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso presente, para que o nosso futuro seja um futuro promissor, um futuro totalmente diferente, e nós precisamos buscar isso, nós precisamos querer mudanças, amados. Nós não podemos, está bom assim, não está bom assim. Eu preciso mudar, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso me dedicar mais, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai mais paciente, eu preciso ser um pai mais amigo, eu preciso ter tempo de qualidade com a minha família, eu preciso ter tempo de qualidade com a minha esposa, com o meu esposo, e isso faz parte das nossas vidas. Mas são tantas coisas, eu estou tão cansado, trabalhei tanto, orei tanto, fiz tanto, jejuei tanto, e a família está estraçalhada. Nesta noite Deus quer curar as nossas famílias, Deus quer curar os nossos filhos. Os nossos filhos, eles precisam olhar para nós assim e falar assim, eu tenho um pai que eu posso contar com ele. Mesmo diante do meu erro, eu posso contar com meu pai, eu posso contar com a minha mãe, eu posso. Sabe, amados, mas muitas vezes o filho, ele pode contar com alguém lá de fora e não com alguém de dentro. Muitas vezes nós estamos como os fariseus, ali que fala em Mateus 23, eles falavam uma coisa e faziam outra, e os pais estão fazendo assim, filho, olha, quando você for servir a salada, usa aqui o pegador de salada, filho, tá bom, pai. Mas aí o filho usa o pegador, mas o pai pega com a mão. Então fala uma coisa e faz outra, e é isso que está acontecendo dentro das casas. Eu estou dando um exemplo muito simples, filho, não pode passar em semáforo vermelho, mas aí o filho está dentro do carro e o pai está furando o semáforo vermelho. Então está como Mateus 23, os fariseus, eles queriam aquelas franjas, aquelas roupas todas, para que eles fossem destacados, mas o estilo de vida deles era um estilo totalmente errado. Então ali a própria palavra fala, olha, não façam o que eles fazem. Nós precisamos fazer o que o Pai fala. E muitas vezes, quando você vê a palavra, que o véu de alto a baixo se rompeu, muitas vezes os homens, nós estamos costurando o véu novamente. Sabe, nós estamos colocando barreiras, nós estamos aprisionando, nós estamos matando sonhos, nós estamos acabando com a esperança dos nossos filhos. Sabe, amados, um filho, às vezes ele chega para o pai e fala, pai,
eu quero fazer medicina. E o que o pai fala? Você está doido, guri? Onde você... Quem é você? Como que você vai ser medicina? Olha, a principal fonte da vida daquele filho já está injetando, já está desacreditando no sonho daquela criança. Nós matamos os sonhos. Nós destruímos os sonhos da nossa família com as nossas palavras. Então, Provérbios 18, 21 fala que o poder da vida e da morte está na língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A nossa caçula, desde pequenininha, ela sempre falou que ela ia ser médica. E nós nunca desanimamos ela, mesmo sabendo que nós não temos até hoje condições de pagar nenhuma faculdade de medicina, em absoluto. Mas nós nunca falamos nada para ela, nós sempre falamos, você quer ser médica? Você vai ser médica, se for essa a vontade de Deus. E ela cresceu estudando que ela ia ser médica. E ela fez o vestibular para medicina, não passou. Aí ela ficou muito abatida. E nós falamos para... Ela passou em 2 universidades particulares, aí não dava. Mas nós não falamos nada para ela. O que nós falamos? Você ainda é nova. Faz o seguinte, esse ano você vai fazer um cursinho e o ano que vem você vai prestar o vestibular novamente. E assim fez. E ela colocou como segunda opção enfermagem. Ela fez o vestibular, não passou em medicina e passou em 3 faculdades de enfermagem. Ela não quis. Ela estudou mais um ano. E ela fez novamente o vestibular. Não passou em medicina e passou novamente em 3 faculdades para enfermagem. Aí ela mudou. Ela falou, pai, mãe, eu vou fazer enfermagem. E ela se formou. E ela se especializou em infecção hospitalar. Hoje ela trabalha na Santa Casa, e ela se especializou, ela fez 2 pós-graduação em segurança do paciente. Ela trabalha na Santa Casa na área de segurança do paciente. E nós nunca matamos o sonho dos nossos filhos. Porque nós não podemos, mas nós servimos um Deus que pode. E nós temos que ser os primeiros incentivadores para que os nossos filhos tenham um crescimento, que eles alcancem os objetivos que eles querem na vida deles. Nós não podemos ser os principais desanimadores, falar para os filhos que não há condição, que ele não é capaz de fazer isso ou aquilo. Não, queridos. Nós estamos trazendo para dentro da casa, quando fazemos isso, o joio, abrindo as portas para que o diabo entre e destrua a nossa família. Porque o que muita gente se engana é achar que o diabo vai aparecer rabudo, chifrudo, com um tridente. E não é. Olha só, ao longo dos anos, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se alguém chegasse para nós, e nós vamos liberar aqui no país uma lei permitindo o casamento de homem com homem, mulher com mulher. A sociedade inteira teria se revoltado. Mas como as coisas foram sendo introduzidas gradativamente, hoje todo mundo está achando legal. Todo mundo não, vírgula. A igreja de Cristo não. Mas até alguns lugares você ainda acha crente que acha legal. As coisas vão acontecendo de forma gradativa. Obrigado, querido. E nós precisamos atentar para as questões dos nossos filhos, como eu falei de manhã, que às vezes nós olhamos para as nossas crianças e falamos, as crianças vieram aqui, uma maravilha, sim, mas elas são o futuro da igreja? Elas só podem ser o futuro da igreja se você, como pai, preparar ela para isso, porque o futuro está distante ainda. E outra coisa, se a nossa esperança estiver somente em alcançarmos um futuro, quando esse futuro chegar, nós nos frustramos, porque não temos mais para onde ir. Então nós precisamos levar a nossa família em busca da eternidade. E não através de sucesso, como eu falei de manhã. Cria seu filho para ser discípulo do Senhor. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Todas as outras coisas virão por acréscimo.
É o que a palavra fala em Mateus. Sabe, queridos, então, nós estamos abrindo muitas vezes as portas, porque nós vamos cedendo. Filho, não faz isso. Você não pode fazer isso. E o filho testa o limite dos pais. Ele vai fazendo. Ele dá um pequeno passo, e o pai não faz isso, mas fica só nisso. O filho dá mais um passo, aí ele fala, esse menino não tem jeito mesmo, viu? Aí o menino dá mais um passo, ele já não está mais dando bola, e o filho vai fazendo. Se o teu filho traz alguma coisa para dentro da tua casa que você não sabe, algo ilícito, ele vai responder por isso. Mas se você souber que o seu filho está fazendo alguma coisa de errado, trazendo coisa errada para a tua casa, e você não tomar uma atitude, Deus vai cobrar isso de você. O filho de um presbítero americano, há uns anos atrás, por falta de apoio do pai, ele tirou 2 litros de combustível do carro do pai dele, subiu no andar de cima, onde era o quarto dele, trancou a porta, jogou gasolina no quarto inteiro nele, escreveu uma carta falando para o pai o porquê que ele tinha falado aquilo, porque o demônio estava falando com ele através de um joguinho na TV, e ele tacou fogo e morreu queimado. O único que não queimou foi o computador onde estava a carta dele. Ah, pastor, o senhor acha que isso é verdade? Bom, eu acho que crente brinca, o diabo não. O diabo está exercendo o ministério dele em cima das famílias, matar, roubar e destruir. E nós estamos achando tudo engraçado. Nós não nos atentamos para aquilo que Deus quer falar com a nossa família, porque o camal da família, da bênção da família é marido e mulher, não é o pastor, não é a escola dominical, não é a escolinha das crianças, não é a escola secular. Escola secular é para ensinar matemática, física, química, história, geografia. A igreja é para ensinar a palavra de Deus. Pai e filho educa dentro de casa, ensina dentro de casa, não é na igreja. A igreja começa dentro da sua casa, querido. Não é aqui. Tinha uma família crente, mudou numa casa lá, e eles iam para a igreja, voltava, já chegava em casa do culto, já batendo porta, xingando, gritando, e a semana inteira brigando. E aí eles colocaram na placa lá, uma plaquinha na porta da casa, aqui mora uma família de Deus. Aí o vizinho, um dia que saiu, foi lá e botou uma vírgula e falou, agora foi alugada para o diabo. Nós somos formadores de opiniões, aonde os nossos filhos vão copiar. Você imprime o caráter do seu filho a partir dos 2 anos de idade, até os 6 ou 7. O que você ensinar é o que ele vai ser, ele não vai se esquecer. Você faz o caráter do seu filho. É dentro de casa que ele recebe isso. É dentro de casa que ele é ensinado a não fazer da igreja um parque de diversão. É dentro de casa que ele aprende que quando ele vai na casa do pastor ou do irmão, não é para ele subir com o pé sujo no sofá e nem já catar o controle da TV e já ir ligando TV e abrindo geladeira. É dentro de casa que ele aprende princípios de respeitar os mais velhos, de ceder o lugar para as pessoas. É dentro de casa, porque os pais são exemplos. Os pais, é como nós estamos aqui, vocês olhando para nós, é como se nós estivéssemos fazendo uma peça de teatro. Os pais são os atores e os filhos é a plateia. E eles serão, queridos, não adianta, o fruto não cai longe do tronco. Não cai. Ah, meu filho em casa não faz isso. Faz. Porque se ele faz na igreja, se ele faz na escola, é porque ele faz dentro de casa. Nós estamos vivendo uma geração de pais bananas, Nutella, como diz, né? Geração Nutella. Vocês aqui que têm acima de 35, 40 anos, alguma vez o seu pai perguntou se você o amava? Alguma vez seu pai te perguntou se você amava ele? Não.
porque ele ama e acabou. Hoje os pais estão, filhinho, você ama papai, ama mamãe? É pecado isso? Não. Mas os pais estão mais preocupados em saber se o filho os ama do que ensinar princípios para eles. Sabe aquela ideia? Quem é vô aqui? Como eu, quem é vô como nós aqui? Olha aí que legal. Vocês são daquela ideia que pai educa e vô estraga? Porque se tiver algum avô que assumir isso aqui, pastor, nós vamos pegar umas varinhas de bambu dessa aqui, ó, não é? Eu seguro e o senhor senta a lapada. Aí desce a calça, a calça não tem culpa, tem que bater na... Sabe por quê, queridos? Que existe um erro, um princípio errado de avós serem o quê mesmo? Avós bananas também. Que o neto vai para casa e faz o que quer, ele faz da casa um terror. Por que você, como avô, quando você foi pai, corrigiu o seu filho e você deixa seu neto fazer o que ele quer hoje? Você acha que isso está certo? Absolutamente. Timóteo foi ensinado nos joelhos da sua avó, Lloyd, a Bíblia fala. Lá na nossa casa, neto apanha igual o filho apanhou. Esses dias a Ana apresentou uma havaiana voador para minha neta. A neta aprontou e ela foi conversar, a neta saiu correndo. Quando ela foi virar a esquina da casa, o chinelo havaiana pegou, pof, na orelha dela. Ela falou, nossa, a avó está com uma pontaria, meu. Não pode contar, mas paga esse negócio aí, irmão. E nós estamos vivendo uma geração que não educa, que não coloca princípios. Vocês estão vendo aí, as escolas, as crianças agridem Esses dias eu vi um vídeo, o aluno chegou, o professor estava sentado, ele catou a cadeira e tentou virar a cadeira do professor. E um outro caso que aconteceu, acho que foi aqui em Campo Grande, uma criança de 6 anos quebrou a sala de aula. E a professora e a coordenadora, não sei mais quem, não fala nada, não mexe com ele, deixa ele quebrar. E ele quebrava, chutava a cadeira, virava a mesa, catava a mochila dos colegas e jogava longe. Gente, se eu fosse professor, eu já estava preso. Porque se tem uma coisa que me tira do sério, é criança mal educada. Adulto também, né? Eu não vou dar aula em escola de criança jamais na minha vida. Porque senão tem que pegar o pai. Não é verdade? É o pai. A rebeldia do filho é o efeito colateral da vida dos seus pais. Filhos criados sem nenhum tipo de limite, que pensa que ele vai ter tudo quando ele chorar ou quando ele gritar. Eu já vi pais que comprar celular para o filho parcelar em 24 vezes, não tinha condição de fazer. Eu acho isso absurdo, o maior absurdo. Daqui uns dias a criança vai nascer, já lá na hora da cesárea, ele vai, quando botar a mão para fora, ele vai pedir a senha do Wi-Fi para o médico da maternidade. É mais fácil, né? É mais fácil deixar essas crianças sendo educadas pela babá, pelo celular, pela escolinha, enquanto nós vemos os pais sem nenhum tipo de responsabilidade. Depois eles vão falar assim, não sei aonde que eu errei. O senhor já deve ter ouvido isso aqui, né, pastor? Ouvido isso, né? Não sei onde que eu errei, pastor. Meu filho está lá nas drogas. Aí a sociedade é culpada, o pastor é culpado, a igreja não ajudou, o pastor não visitou. Aí que bronca que dá. Vocês já ouviram falar em crente carrinho de mão? Só anda se o pastor empurrar?
famílias se perdendo porque não querem, não se esforçam, não pagam preço. Famílias sendo destruídas porque estão empurrando com a barriga, deixando as coisas acontecerem. Não vai numa reunião de filho na escola. Olha, filho que reprova é atestado, é o pai assinar o atestado de incompetência. Filho que reprova é o pai assinando o atestado de incompetência. Tem professores de escola de criança aqui? Tem uma aqui, tem mais? Professores de escola? Olha lá, várias mãos levantadas. Quem são os filhos que mais dão dor de cabeça na sala de aula? Não é? Aqueles que os pais nunca aparecem na escola numa reunião. Não é verdade? Pais acham, e depois se o filho... Esses dias a Ana foi pegar os nossos netos na escola, aí um coleguinha entregou o outro, que o outro tirou nota baixa. E a mãe já queria estapear o guri ali na frente da escola, que como uma criança de 8 anos tirou nota vermelha. Tinha que estapear ela. Por que ela não acompanhou? Por que ela não olhou o caderno de tarefa? Por que ela não foi numa reunião e não viu o boletim? Por que ela não foi lá ouvir o que a professora tinha para falar a respeito do filho dela? Então, hoje, terceirizam a educação dos filhos. E depois não sabem por que a família está se perdendo. O povo de Deus plantava e os medianitas arrancavam. O que significa isso? Isso está em Juízes. O que significa isso? Analisa bem sua vida. Você diz assim, olha, nós vamos sair do culto, nós vamos passar ali na sorveteria. O pai, a mãe. Vocês já imaginaram a alegria dessas crianças? Mas assim, aí acontece uma coisinha, aí o pai já grita dentro do carro, e a mãe já vira para trás e desce a mão, vira aquela, sabe? Matando celebração. Cuidado nos momentos de celebrações que muitas vezes nós vamos viver. E celebração não é só algo grande, são coisas pequenas. Às vezes nós marcamos, o pai marca a pescaria com o filho, né? Ah, vamos no pesqueiro, vamos lá no barranco, vamos no rio, não sei onde, vamos catar minhoca. Na cabeça da criança, aquilo fica a semana inteira. Aí, o amigo do pai, fulano, vamos bater uma bola? O que ele faz? Ele larga a pescaria, o compromisso que ele tinha com o filho, e ele vai jogar bola com o amigo. Ele está matando, ele está arrancando um momento de celebração. O diabo, ele trabalha para que aquilo, por exemplo, fizemos uma festa, vamos fazer uma festa, vamos celebrar o aniversário. Aí, o marido, às vezes, ele não quer que a mulher seja feliz. Então, o que ele faz? Ele fica botando defeito nela. Uma vez eu estava diante de numa casa, e a mulher se arrumou, e ela falou assim, pastora, você acha que ele vai gostar da minha roupa? Eu falei, vai sim, está bonito. Aí ela chegou e falou assim, marido, o que você achou? Ele falou, está parecendo uma linguiça amarrada pelo meio. Na minha presença. Aí eu falei, que é isso? Que falta de consideração, falei para ele. Aí, sabe, eu lembrei do Ferrari, que é amolou a ferradura. Então, amados, cuidado com esse momento de celebração, porque esse momento de celebração que haverá dentro da tua casa. Olha, marcamos um almoço, a gente vai fazer um churrasquinho. Aí aconteceu uma coisica de nada. O pai ou a mãe faz aquela tempestade que foi embora aquele momento tão precioso. O filho chega, pai, eu tirei 10 na prova. Que legal, filho.
Você tirou 10 em matemática? Tirei 10 em matemática e tirei 6 em português. Não acredito. Não acredito que você tirou 6. Sabe, amados, às vezes nós matamos. Aprenda a celebrar dentro da sua família, a fazer um momento único dentro, vou virar uma metralhadora aqui. Fazer um momento único dentro da sua casa. Aprenda a honra seus filhos, honra sua esposa, honre seu marido, sabe? Fala que ele está bonito. Eu falo para o Ferrari que eu gostaria que ele vestisse terno direto, que eu acho que ele fica bonito. Aí ele fala que ele vai dormir de terno. Não é? A mulher gosta disso, a mulher gosta de um homem socialzinho, né? Não é verdade? Então, eu falei para ele, eu gosto quando você coloca terno. Ele falou assim, então agora eu vou dormir de terno. Mas, amado, celebre a sua família, cuide da sua família, ama a sua família, viva com a sua família. Sabe, os dias estão passando, seus filhos vão casar, continue celebrando. A gente não tem dia, qualquer hora, vamos reunir, vamos, ninguém se preocupa com nada. A gente quer sentar junto, conversar, comer junto, orar, às vezes até mesmo botar uns certos pontos lá, umas questões, acertar algumas coisas, mas tenha tempo com a sua família, porque às vezes nós temos tempo com a família dos outros e não temos tempo com as nossas famílias. Só para encerrar, que o nosso horário já estourou, eu fui fazer uma visita para um amigo, semana retrasada. Ele é pastor, e a esposa dele faleceu no período da pandemia. E eu não tinha encontrado ele depois desse fato. E ele me falou da dificuldade que ele tem encontrado por falta da esposa. Queridos, muitas vezes nós só damos valor em algo depois que nós perdemos. Não que ele não desse valor para a esposa dele, não é isso. Eu estou usando o exemplo do que ele me falou, da dificuldade, do vazio que ficou após a morte da esposa. E nós, às vezes, fazemos tantos planos e nós não incluímos, às vezes, a família. E o que é mais importante? Sabe? Uma mulher andando numa região montanhosa, encontrou uma caverna que ela não tinha visto ainda. E ela estava com uma criança, um bebezinho no colo. E ela foi chegando perto daquela caverna e ela ouviu uma voz que falou assim: entra, pega tudo o que você quiser, mas não esqueça o principal. E ela entrou. E tinha um tesouro dentro daquela caverna. Pedras preciosas, barras de ouro. E ela ficou encantada, logicamente. E ela deixou a criança dela sentadinha ali na entrada. E ela foi pegando e a voz falava: olha, você tem 5 minutos, pega o que você quiser, não esqueça o principal. E ela foi pegando tudo que ela podia carregar e ela saiu correndo, porque o tempo estava terminando e aquela pedra caiu, fechou, e quando ela chegou lá fora, ela viu que ela tinha deixado o filho lá dentro. Moral da história: nós estamos às vezes preocupados com tantas coisas desse mundo, que nós estamos nos esquecendo do principal, a nossa família. Não há honra, não há valor para a vida de ninguém chegar diante de Deus sem a sua família. Não há nada nesse mundo que possa pagar o valor da família. Não há nada que se faça quando a família não está envolvida. Não há sucesso que compense a perda da família. Não há. E muitos estão deixando escapar a sua família por entre os seus dedos, porque estão muito ocupados com tantas coisas e estão esquecendo do principal. Que isso não seja uma realidade na sua vida, querido. Que você não viva essa situação. Que você entenda que existe um Deus que pode mudar a sua história. Mas para que Deus possa fazer isso, você precisa deixar Deus ser o Senhor da tua casa.
Você precisa trazer para dentro da sua casa o principal, e aí é Deus, para que a sua casa ela seja estabelecida. Em Apocalipse Deus fala assim, olha, eis que estou à porta, se você abrir, eu entro, eu sento, eu vou cear com você. Se, olha a condicional, se. Josué 24:15, chamou o povo, falou, olha, sirvam quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Que você possa falar isso todos os dias, querido. Reunir a sua família, orar, abençoar a tua casa e falar, eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Não é serviremos não, é estamos servindo ao Senhor. Pastor, mas tem um filho meu marido, minha mulher, não está por enquanto. Mas se você se posicionar, se você pagar um preço diante de Deus, Deus restaura a tua casa, Deus recupera a tua família, Deus traz de volta aquele que se foi. Deus traz de volta, querido. Nosso casamento era uma porcaria. Pastor, não sei nem se tinha categoria que dava para enquadrar a gente. Nós éramos os menos prováveis na face da terra de falar de família. E já vão 25 anos que Deus tem nos dado essa graça. Por quê? Deus salvou o nosso casamento. Deus salvou a nossa família. Deus restaurou aquilo que tinha se perdido. Deus curou as enfermidades da minha esposa. Deus curou as enfermidades dos meus filhos. O Gilson conhece a nossa história. Deus restaurou a nossa sorte, como diz a palavra. Nós ainda temos problemas, muitos. Temos dificuldades, várias. Mas nós temos deixado Deus ser o Senhor da nossa casa. Pastor, já vou parar, tá? 2 minutinhos só. Quando nós começamos a ir para a igreja, uma coisa que nós oramos, né, ainda pelos nossos netos, bisnetos que virão, como o irmão falou que tem aqui, né, 5 netos. Quantos bisnetos o irmão falou que tem? 3 bisnetos, olha que graça. Que onde nós estivéssemos, que os nossos filhos também estivessem. Que no sentido assim, ninguém perdido, ninguém fora da casa de Deus. Para a glória do Senhor, amados. Quando o nosso pastor faleceu em 2001, que nós assumimos a igreja, os nossos filhos estavam conosco, e eles continuam conosco. A nossa nora toca teclado, ela canta, ela compõe. O meu filho é o baterista, um dos bateristas da igreja. As minhas duas, a mais velha também agora está fazendo parte do louvor, e cuida da sala de criança, a caçula coordena as professoras da escola. E o nosso neto disse que vai mandar na igreja, a hora que ele crescer. Que eu falei hoje de manhã aqui, que ele disse que ele vai mandar na igreja, já é dele a igreja. Ana Clara toca. E a Ana Clara, nossa netinha que tem 11 anos, toca a bateria. E o nosso genro, um dos genros toca contrabaixo. O outro é responsável, com mais algumas pessoas, pela parte da mídia. A nossa casa está servindo ao Senhor. E nós temos orado para que não haja eunuco na nossa descendência, que sejam todos voltados para Deus. E é isso que você também tem que orar. Em nome de Jesus, querido, toma essa palavra como uma profecia para a tua casa. Deus restaura o que foi perdido. Glória a Deus. Ainda não encerrou a parte deles. Eles vão orar, mas nós queremos... A orquestra pode louvar o Senhor? Ao som da orquestra, todos nós estaremos refletindo sobre a mensagem. Vocês recebem essa palavra no coração e são gratos a Deus pela vida do pastor Ferrari e a sua esposa irmã Ana. Se isso é verdade, digam amém. Eles podem retornar outras vezes. Amém. Ouçamos então e louvamos, adoremos ao Senhor. Tá bom, pastor. Tá bom.
Quero convidar você a se colocar de pé, querido. Você que está com a sua família aí, se você estiver junto, ou se você quiser juntar sua família, eu quero pedir para você fazer isso rapidinho, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória e todo louvor nós tributamos a Ti, ó Senhor. Senhor, nós nos posicionamos como igreja, como famílias perante o altar. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E a nossa oração é, ó Deus, como Paulo diz, que te vá bem em todas as áreas. Nós oramos, ó Deus, por cada família. Nós oramos, ó Deus, assim como lá no passado. Ó Deus, o anjo passou do sangue do Cordeiro no umbral de cada porta. Nós oramos para que cada família esteja debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus. Amém. Toda obra do inimigo, toda tentativa do inimigo, todo embaraço, nós declaramos por terra na autoridade do nome de Jesus, que verdadeiramente neste lugar, levante-se, ó Deus, sacerdotes dentro do lar, que levante-se, ó Deus, mulheres sábias, mulheres que sejam pontes pacificadoras dentro dos seus lares, mulheres que sejam gerentes dentro da sua casa, que saibam nutrir o lar. Senhor, eu oro para que verdadeiramente cada filho seja um filho obediente, Deus, e nós oramos para que o inimigo não venha castrar espiritualmente, castrar emocionalmente. Nós oramos para que os filhos sejam sarados, nós oramos para que o relacionamento de marido e mulher seja sarado, o relacionamento de pais e filhos sejam sarados, porque a tua palavra diz que o Senhor converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus, para que o Senhor não fira a terra, que o Senhor não fira a família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja unidade, que haja comunhão, que haja saúde conjugal, saúde familiar, em nome de Jesus. Todo laço do passarinheiro, toda armadilha, toda seta noturna, diurna, nós declaramos por terra, na autoridade, porque nós estamos habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo, aleluia, a sombra do Onipotente. Nós descansamos, porque o Senhor, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa segurança, a nossa torre forte. Em nome de Jesus, Senhor, cobre cada vida, cada lar, cada família, ó Deus, e que a partir de hoje, não para a honra nossa, mas para a honra daquele que deu a vida dele, que os lares sejam transformados, que as famílias sejam curadas, que os relacionamentos sejam verdadeiramente, ó Deus, curados por ti, Senhor. Direciona, Pai, capacita, e nós abençoamos esta igreja. Esta igreja é uma igreja, Senhor, onde será referência, ó Deus, nesta nação. Em nome de Jesus Cristo, direciona tudo que eles precisam, direciona, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Marido, ame a sua esposa, porque ela não foi dada a você para esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, viu? Ela foi dada a você para você amá-la, para você cuidar dela, para você honrá-la, para você respeitá-la. Ame se você quer ser amado. Cuide, porque casa, comida e roupa ela tinha com o pai dela. Ela não foi dada para você somente para isso, tá? Ame, tá bom? Mulher não nasceu e não foi dada a nenhum homem para ser maltratada, desrespeitada ou humilhada. Não, ela foi dada a você, como diz a palavra, Paulo falando, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela, por ela. Amém? Obrigado. Muito obrigado, meus amados.